Muito que bem, vamos falar sobre os últimos 7 meses de Anne Frank? Oi pessoal, meu nome é Diana Martins e hoje eu vou falar sobre o livro Os Últimos 7 Meses de Anne Frank. Esse livro foi escrito pelo cineasta Willy Lindner e ele foi publicado originalmente em 1988 e aqui no Brasil ele é publicado pela editora Universo dos Livros. Anne Frank foi uma adolescente judia que viveu na época da perseguição dos nazistas aos judeus. Ela ficou mundialmente famosa depois de ter o seu diário publicado, um diário que foi escrito enquanto ela estava escondida em um anexo entre 1942 e 1944. Nesse diário a gente acompanha a Anne passando por todos os momentos e conflitos desse momento tão atípico que a sociedade viveu, e principalmente para uma adolescente, como tudo aquilo estava sendo. Eu lembro que eu li esse livro quando eu tinha, se eu não me engano, 15 ou 16 anos, e ele foi bem marcante pra mim. Eu não me lembro 100% sobre o livro, mas eu lembro que pra mim foi bem chocante quando ela, tipo assim, deixa a última coisa escrita, porque depois daquilo ali eles foram pegos e a Anne não saiu viva dos campos de concentração. Então é muito triste você perceber aquele diário incompleto, sabe? Porque ela parou no meio do nada e foi deixado ali. Esse é um livro que eu quero fazer uma releitura e daí eu trago a resenha dele também aqui pra vocês. Então o livro Os Últimos 7 Meses de Anne Frank, ele foi escrito pelo cineasta Willy Lindner e primeiro ele foi feito como um documentário e depois o cineasta ele decidiu transformar num livro porque ele sentia que muitas partes tinham sido cortadas, né? E que ele queria deixar um registro muito mais marcante. Então, o livro, como ele mesmo diz, é uma versão que complementa o documentário. Nesse livro, a gente vai acompanhar a história de 6 mulheres que viveram esses últimos 7 meses com Anne Frank em diferentes períodos. E, embora elas relatem as experiências pessoais delas, é interessante perceber que muitas dessas experiências, a Anne Frank e a irmã dela e todas as pessoas que viveram nos campos de concentração acabaram passando. Então é um relato histórico muito marcante. E sinceramente, eu acho que esse foi um dos livros que mais me deu um soco no estômago, sabe? Então essas 6 mulheres são Hannah, Jenny, Rachel, Bloom, Lenny e Ronnie. Eu não vou dizer o sobrenome delas porque são sobrenomes holandeses, alemães e eles são complexos de serem pronunciados. Então, cada capítulo desse livro é narrado e contado da perspectiva de uma dessas mulheres. Então, de início, a gente conhece a biografia delas e vai acompanhando como muitas delas, por serem judias, acabaram se associando à resistência contra os nazistas. E é muito interessante que chega um certo ponto que basicamente todas elas relatam quase a mesma coisa. Principalmente quando se diz respeito a Anne Frank e a sua irmã Margot, é muito marcante ver como que as histórias elas vão se funilando a um ponto que ficam muito parecidas. E eu acho que a coisa mais interessante desse livro, que foi na verdade a minha surpresa, porque quando eu comprei esse livro, eu comprei sem a menor pretensão de ser um livro maravilhoso ou qualquer coisa do tipo. Eu comprei esse livro na verdade em 2018 e sim, eu demorei 2 anos pra pegar esse livro pra ler. E eu acho que o excepcional desse livro é ele não só contar o que acontece com a Anne Frank, sabe? Eu acho que a gente parte dessa premissa e do interesse de querer saber como foram os últimos 7 meses de Anne Frank, mas a grande questão interessante desse livro é ele mostrar como foi, na verdade, esses 7 meses e essa história toda dessas 6 mulheres que são, tipo assim, muito guerreiras e muito fortes. Nesse momento que a gente tá passando, onde as pessoas estão diminuindo o que o nazismo foi, às vezes até dizendo que questões como, sei lá, a ditadura no Brasil não existiram, pra mim foi muito importante ler, perceber tudo que essas pessoas passaram, sabe? Porque, gente, é um sofrimento de um cunho, assim, absurdo. Só quem realmente lê vai ter essa percepção. E cada uma dessas mulheres, elas vão conhecer a Anne em momentos diferentes, sabe? Algumas conheceram a Anne antes de tudo isso acontecer, algumas conheceram ela nos transportes que os nazistas levavam, sabe? E é interessante ver essa parceria que as mulheres acabavam tendo. É lógico que em muitas partes do livro é ressaltado que nem todo mundo era cordial, que nem todo mundo se ajudava e se defendia, sabe? Era um momento muito difícil e daí cada um tava meio que tentando lutar pelo seu. Mas é interessante como que todas essas mulheres acabaram ajudando a Anne de alguma forma em algum momento. A Hannah, por exemplo, ela aparece no diário da Anne Frank. Ela era uma amiga da Anne de escola, elas eram vizinhas e brincavam e foram crescendo juntas. E assim, você vê como que foi os últimos momentos das duas juntas. É triste, sabe?
é você encontrar uma das suas melhores amigas e ela tá simplesmente morrendo na sua frente e você não pode fazer nada, porque do outro lado você também tá morrendo. Porque era isso, né? Os campos de concentração eram literalmente para exterminar. E para quem nunca se aprofundou totalmente na história da Segunda Guerra Mundial, é um ótimo livro para você ter essa perspectiva de pessoas que viveram aquilo, sabe? Não é um historiador X que tá contando uma história. É o relato de pessoas reais, falando coisas reais que elas passavam. De ver as pessoas morrendo na frente delas, de ver as pessoas passando fome, das pessoas pegando doenças e não tendo remédio nenhum para aquilo passar, sabe? Era as pessoas sabendo que elas iam para as câmeras de gás e que elas iam morrer. E isso é até uma coisa muito interessante do livro, porque eles não sabiam o que acontecia nos campos de concentração. As pessoas sabiam que algo muito ruim acontecia lá, mas tecnicamente era só um campo de trabalho, não era nada além disso, não era um campo de extermínio. E havia só meio que esses burburinhos de que algo muito pior acontecia, mas não era uma coisa exposta. Os judeus estão sendo pegos para serem exterminados. Não. E fora que também não eram só judeus que estavam nos campos de concentração. Também tinham homossexuais, tinham ciganos, tinham inimigos dos nazistas, inimigos de outros países, muitos holandeses, muito poloneses. Então era uma galera muito grande, mas a maioria sempre foi os judeus. Porque Hitler queria a supremacia branca e ele não acreditava que os judeus eram dignos de viver. E nesse livro também retrata como tudo começou com pequenas coisas. Os judeus vão usar uma faixa no braço com a estrela de Davi para eles serem identificados. Depois os judeus eles só podem ir no mercado num certo horário do dia, até chegar o momento que realmente os judeus tinham que se esconder porque eles estavam sendo convocados para os campos de concentração. E esse livro vai mostrar isso de uma forma muito crua, sabe? De uma forma que você vai ler e você vai ficar assim, velho, é sério que isso aconteceu? Tipo, eu não tô acreditando, sabe? E quando eu li esse livro, eu pensei, tipo, e não faz nem muito tempo que isso aconteceu, sabe? Foi em 1940. Não é tanto tempo assim. Foi ontem e a gente já age como se isso fosse uma coisa histórica de muitos anos. Quando você termina esse livro, você fica num estado de choque tão grande que você quase desacredita que o ser humano pode ser bom algum dia, sabe? Porém, eu acho que é um livro necessário. A gente tem que lembrar que essa história aconteceu. A gente não pode enterrar e fingir que isso não existiu, sabe? A gente não pode esquecer todo o sofrimento que essas pessoas passaram. Então, com certeza, eu acredito que esse é um livro que merece 100% da sua atenção. É um livro que, com certeza, você tem que ler. E acredito que o Diário de Anne Frank também é um livro que as pessoas tenham que ler, mas principalmente para se envolver nesses relatos que são tão reais, que são tão chocantes. Eu não quis nem entrar no que cada mulher necessariamente fala ou como cada mulher necessariamente conheceu a Anne Frank, porque eu acho que é uma experiência que você tem que passar lendo, sabe? Porque eu acho que é uma experiência que você tem que ir de uma forma muito aberta para receber toda essa informação e não saber já previamente o que você vai encontrar nesse livro. Eu acho que você tem que saber que você vai encontrar uma experiência de sofrimento gigantesca, uma experiência que essas pessoas estão até hoje tentando esquecer, mas que é muito difícil esquecer. Eu acho esse livro excepcional. Foi uma das minhas melhores leituras desses últimos tempos e eu acho que a recomendação é gigantesca, assim, por favor, leiam. E agora falando um pouco da edição em si, eu acho ela excepcional, principalmente por dois pontos. O primeiro deles, porque a cada momento que a gente chega num novo ponto da história, os parágrafos eles são divididos por um símbolo da estrela de Davi, e eu achei isso de um cuidado maravilhoso. E um segundo ponto é porque nesse livro a gente tem fotografias dessas mulheres, a gente tem fotografias da Anne, a gente tem fotografias do anexo, a gente tem várias fotografias que deixa muito mais rico, sabe? A leitura, porque você consegue ver quem são essas pessoas e como, o quão reais elas são. E aproveitando esse momento que eu tô falando sobre uma perspectiva visual que deixa a história muito mais rica, eu vou deixar linkado aqui no box de descrição um vídeo muito interessante do Jovem Nerd, de quando eles visitaram Auschwitz. E é muito impactante e muito forte você ver a realidade daquele lugar, sabe? Então eu recomendo muito que vocês também, além de ler esse livro, também assistam esse vídeo ou qualquer documentário da época para vocês terem uma perspectiva visual do que foi tudo isso. Eu queria finalizar esse vídeo lendo o poema que a Roni deixa no final do livro, que é um poema escrito por ela e que reflete muito tudo que ela passou nesses momentos. Como posso encontrar tranquilidade? Anos depois, o tumulto dos homens ressoa, o estalar de seus chicotes acima das pessoas sendo empurradas, e o bater das botas,
gritos de angústia. Vi tantos sofrerem uma morte desesperada, do outro lado da estrada de terra, na qual pés enfraquecidos arrastavam-nos até o portão. A fumaça não fala, das chaminés ela escapa, sem forma, suspensa, e é levada pelo vento, com seus ossos roubados. Desde então, apesar das roupas, estou nua e continuo exposta a sinônimos. Por isso, não existe alívio interior. Os chicotes ainda estalam nos momentos mais inesperados. As imagens ressurgem, frias, amareladas, cinzas da fumaça, e duras como a morte, à noite, quando quero dormir. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou tanto quanto eu de Os Últimos 7 Meses de Anne Frank, deixa nos comentários o que você acha dessa história. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau! Esse livro foi originalmente publicado em 1988 e aqui no Brasil ele é publicado pela Como que chama essa bosta? Universo do Livro. Ai, que saco, por que eu não consigo falar direito? Nice.